Esse texto chama-se O Diálogo Possível. E em epígrafe eu coloquei o seguinte trecho. Dize sem véu, aspas, a super-alma, a causa, a divindade, não revelada pela forma humana ou pela palavra, mas que preenche e inspira toda a alma vivente no vasto universo, de acordo com suas medidas, cujo templo é a natureza e cuja adoração é a admiração. Esse trecho está na página 123 da 11ª edição de 2016 de Isis Sem Véu, da editora Pensamento. E começa o texto. Quem diria que ela, justamente ela, a paladina que investe contra os cientistas céticos, como se a crença pura e simples, sem comprovação experimental, fosse uma virtude de caráter, pudesse produzir um trecho mais afim com o que chamamos contemporaneamente de pensamento científico. Enquanto eu e Flávio lemos, página após página, esse segundo volume dedicado à ciência, volta e meia a discussão reaparece. Blavatsky, sentindo-se atacada pelas posições céticas de sua época, se debate no texto com esses pseudo-inimigos, a meu ver, de forma quixotesca. Sempre comento que uma pessoa, com a força e a autoridade que ela possuía, não poderia preocupar-se em obrigar, sim, essa é a palavra, obrigar o meio científico da sua época a aceitar à força suas crenças e seus postulados. Nenhum esoterista em sã consciência jamais precisou que alguém do meio científico o apoiasse para se sentir mais seguro nas suas posições. Um esoterista crê no que crê porque assim supõe que seja a realidade ampliada. E não porque alguma descoberta científica atual ou pregressa lhe apoie o pensamento. Vejam, ninguém se dedica ao esoterismo porque quer. Existe uma afinidade, quase um chamado, para que o indivíduo venha participar do trabalho místico, tornando-se membro de alguma escola tradicional. Mas a primeira coisa que devemos entender, e nunca entendi porque ela, Blavatsky, nunca entendeu isso, é que nosso campo de saber, o esotérico, é um campo específico, que não dialoga, em detrimento das opiniões de pensadores como Edgar Morin, com outro campo qualquer da ciência. Não dialoga. É como dar óculos de lentes coloridas diferentes para duas pessoas, pedir que os coloquem e depois querer que ambas vejam o mundo do mesmo jeito. Esoteristas são esoteristas, cientistas são cientistas. E melhor seria que não se tentasse esse enxerto de um no outro. Primeiro, porque é desnecessário. Nem os cientistas precisam dos esoteristas, nem os esoteristas precisam dos cientistas. Mesmo que achem que o que fazem seja um trabalho científico. Só que são campos com parâmetros de trabalhos diferentes, partindo de premissas conflitantes. E a primeira delas, que a Ordem Rosa Cruz pareceu querer superar no início do século passado, é a total ausência de um trabalho experimental, mensurável e sistemático dentro dos meios esotéricos. Sem dados
colhidos de maneira organizada e em experimentos controlados, jamais poderemos dialogar com o meio científico. Os cientistas são céticos porque têm que ser, metódicos porque precisam, porque sabem que o testemunho humano é o fenômeno menos confiável que existe na face da Terra. O professor Neil deGrasse, em uma palestra recente que está no YouTube, falando sobre isso, diz ficar impressionado que no direito o testemunho de pessoas seja considerado uma prova legal. Em 1957, o diretor Sidney Lumet, em um clássico do cinema, 12 Homens e uma Sentença, com uma atuação memorável de Henry Fonda, defendeu a mesma ideia. Porque em ciência, e é assim que deve ser, o fato de que alguém afirma alguma coisa não é prova de que aquilo é verdade. Não se trata de desconfiar da boa-fé de quem dá seu testemunho. É apenas reconhecer alguns aspectos da psicologia e da neurologia aplicada. Fatos como as chamadas ilusões de ótica, as quais provam e demonstram que o cérebro e os sentidos podem ser enganados pelos fenômenos ou por algumas imagens. Portanto, pessoas não são confiáveis como fiadores do que é e do que não é real. É melhor entregar essa questão na mão de um especialista em investigar a verdade dos fenômenos. E esse especialista provavelmente será um cientista. Praticar ciência é buscar superar as limitações de nossos olhos, ouvidos e cérebros através de aparelhos que possam, de modo impessoal e não subjetivo, avaliar os fatos à nossa frente. É seguir um método de investigação que possa ser checado a cada passo, que possa ser contestado e testado várias e várias vezes e observar se outras pessoas conseguem resultados iguais. Esta sim, uma demonstração de confiabilidade nos achados e nas conclusões tiradas a partir dessa experiência. Crer por crer não faz parte da Bíblia da ciência. Os cientistas são mais humildes que os esoteristas e duvidam não só de outros, mas deles mesmos. Por isso fazem experimentos, tomam notas, tiram conclusões que novamente serão testadas muitas e muitas vezes por várias pessoas em locais diferentes. Mas, só pelo fato de que todo cientista é, por tradição e profissionalismo, obrigado a compartilhar o que sabe, é que outros saberão do seu trabalho e poderão se dar ao esforço de testá-lo por eles mesmos. Esoteristas, também por tradição, não compartilham e hoje, ainda, como se vivêssemos na Idade Média, escondem o que sabem. Isso é, quando sabem e se sabem alguma coisa. Tenho uma forte impressão de que a maioria dos depoimentos dos esoteristas sobre fenômenos que tenham presenciados não passa de fantasia e ilusão. O que não impede que, em alguns casos, realmente algo tenha acontecido. E aí, se houvesse um mínimo de espírito científico nos esoteristas, eles se preocupariam em documentar o fenômeno, descrevê-lo e, se não pudessem fazê-lo, guardarem discrição e não falarem do que conseguiram até poder, junto com a narrativa, apresentar um exemplo palpável do fenômeno desencadeado. Histórias e relatos são apenas isto, e já de há muito ninguém confia em afirmações sem comprovações. É bem verdade que nasce um tolo a cada minuto, como diz o ditado, e que as pessoas de mente fraca são maioria, deixando-se induzir por charlatães
de toda espécie e até acreditando em absurdos como o atual movimento anti-vacina. Existe, eu sempre comento, uma nuvem de obscurantismo pairando sobre a sociedade, esperando um momento para avançar sobre tudo que conseguimos, principalmente nos últimos 100 anos, e jogar tudo por água abaixo. Isso me assusta sobremaneira. Como místico, como esoterista e como médico. O esoterismo não é religião, mas também se baseia em uma coleção de axiomas e crenças que, na maioria das vezes, não são comprováveis. Antes que isso mude, nós, esoteristas, não conseguiremos o tal diálogo entre ciência e esoterismo. Áreas de conhecimento que não falam a mesma língua e que, por isso mesmo, não terão como se comunicar. Só uma coisa nos une, cientistas e esoteristas: o mesmo fascínio pela criação. Ambos olham para o mundo com respeito e reverência, acreditando que a criação tem um perfil peculiar, aspas, cujo templo é a natureza e cuja adoração é a admiração, fecha aspas. Pode ser esse o ponto de encontro entre esses dois campos, desde que sem arrogância, sem ilusões ou fantasias e sempre, sempre com muita, muita humildade.